Boa noite a todos aqueles que têm nos acompanhado de Cabinda ao Cunene do Mar ao Leste. Hoje estamos de novamente para debater os assuntos relacionados com a política, economia, desporto, cultura aqui na nossa província. Certeza que já na semana passada havíamos aqui elencado variedade dos assuntos ligados à vida do presidente João Lourenço na província da Lunda Sul. Qual seria a expectativa que a população teria com a vinda dele? Fizemos aqui variedade de análise da vinda do presidente João Lourenço à Lunda Sul. Hoje vamos poder prosseguir o impacto social do discurso do presidente João Lourenço na província da Lunda Sul. Os nossos convidados do painel são os mesmos, pese embora que, por outro motivo, não estamos presentes com o José Ipanga, que é o secretário de Informação e Propaganda do Comitê Provincial da JMPLA, mas os demais membros do painel estão aqui presentes. Também estou aqui com o Jorão Maluquece, boa noite. Boa noite. Levi Armando, boa noite. Muito boa noite. E Lídio Muachikele, boa noite. Muito boa noite, obrigado. Nós temos quase pontos para poder debater assunto, principalmente o impacto social do discurso do camarada presidente João Lourenço à província da Lunda Sul. Que análise que fizeram do discurso do presidente João Lourenço aqui na Lunda Sul? Jorão Maluquece. Muito obrigado, senhor jornalista Paiva Keke. Mais uma vez, queremos agradecer por estar pela segunda vez aqui no painel, onde nós queremos destacar alguns assuntos que têm a ver com o discurso do presidente do MPLA e o presidente da República. Fez a visita à província da Lunda Sul, mais uma vez. Os militantes, amigos e simpatizantes do Partido dos Camaradas, eles esperavam ouvir uma coisa nova, conforme foi noutras províncias, também outras regiões ou outras províncias. E a província da Lunda Sul, bem dizer, encarou esse discurso de uma forma vazia, diria eu, por simples razões. Mais simples aqui, o que é que faltava que o presidente da República teria dito no seu discurso? Enquanto temos que olhar enquanto presidente do MPLA, não como presidente da República de Angola. Certo. Como presidente do MPLA, os militantes e amigos simpatizantes esperavam ouvir uma coisa nova, conforme as promessas foi feito nas outras províncias, em outras regiões, do que ele falou, é mesmo basicamente do que já havia falado em 2017. No painel passado eu disse que nós temos um cartão para darmos ao presidente do MPLA. No Chico recebeu o cartão amarelo e nós aqui na Lunda Sul tínhamos o cartão vermelho e fomos atribuir mesmo o cartão vermelho ao presidente do MPLA, porque nada de novo, não houve nenhuma inovação quanto ao seu discurso. O mesmo discurso que ele fez em 2017, a única coisa que trouxe de novo é só da eletrificação, que ele falava dos painéis solares que estará a se implementar aos municípios e comunas. E quanto a o que os militantes, amigos, simpatizantes e o povo em geral esperavam, era ouvir pelo menos uma coisa que tinha a ver com a centralidade, ouvir também de uma forma rápida que a estrada até pelo menos dezembro deste ano, então agosto deste ano, tem que terminar, mas passou... Foi em função do agosto de 2023, certo. Mas não esperamos 2023, esperamos já 2027, acredito eu, já no momento de outras eleições. Tá bem. Ele de um quer ser. Muachikele Melhori. O presidente falou de variedade dos assuntos, também colaboram com o discurso do presidente João Lourenço enquanto presidente do MPLA foi vazio, como aqui o Maluquece fez aqui a referência. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez que me foi concedida para estar neste painel a debatermos desse grande assunto que tem uma relevância extrema social. Vou respeitar o ponto de vista do meu prezado Maluquece no que tange à classificação da nota do discurso que ele diz que é vazio. Ele falou alguma coisa,
embora que aquilo que a gente esperava não é aquilo. Então a decepção que os jovens encararam no discurso do presidente é tão grande. E diria eu, como jovem, que esperávamos mais coisa, principalmente no ramo da habitacional dos jovens, porque muitos jovens estão sem direção habitacional. No contexto de emprego, nós esperávamos, por exemplo, falar do Luache como um grande setor também que poderia empregar o maior número da juventude. Mas o presidente falou das simetrias existentes dentro da questão do diamante, na altura em que não tinham ainda abertura, questões da comercialização do diamante, procurou terminar com a simetria que existia. Mas nós aqui... Também não era um ganho para tal no discurso? O ganho para o país, mas nós precisamos do impacto local. Aqui da província. Da província, da Lunda Sul. Esse impacto não é notório. Se puderem verificar, mesmo a lapidação que foi implementada, a mão de obra, jovens estão a ser formados, sim senhor. Mas no que consiste ao impacto diretamente com a juventude, porque se vocês verificarem, ainda estão na fase de formação. Muitos deles queixaram-se e retiraram-se devido a salários. Acho que aqui é uma política que tem que se arranjar para podermos complementar aquilo que é o bem-estar da juventude, porque não basta te dar um emprego e não há essas condições, as condições salariais tão baixas. Já se imaginou um lapidador daquele, há uns que estão a oferecer 60 mil. Vários jovens que foram formados fora manifestaram e retiraram-se. Não querer estar. Mas essas políticas têm a ver com o governo ou com as empresas. Mas questões muitas das vezes... A empresa em nenhum momento nunca vai estabelecer as suas políticas dentro do Estado e onde há um governo. Eles vêm com uma proposta. O governo é que vai dizer não, isso no meu país sim, aquilo não. Então se nós concordamos com qualquer política que a empresa vir com ela, para com a nossa juventude, nós também estamos a colaborar com esses jovens também passem nessas dificuldades. Agora, no que tange ao ramo da eletrificação, eu acho que o presidente esteve bem porque nessa região, embora que necessitamos de uma barragem para dar suporte à indústria, não esses painéis solares, né? Porque essa energia solar não tem capacidade de suportar uma indústria para gerar desenvolvimento ou emprego na juventude. Agora, quanto me refiro ao setor da formação, que o presidente falava, na formação da lapidação, acho que nesse contexto temos que ser franco e reconhecer que houve algo, sim, melhoria nesse aspecto. Noutrora essas escolas eram notadas lá no norte. Sim, concretamente no IJ, que existia essa formação. Muita gente reclamávamos que a nomeação, cargo de direção vinha mais pessoas. Sim, mas agora o governo vamos lá entender essa já questão. Que é na região leste que existe esse recurso, vamos potenciar a formação para nessa outras região. Regiões. Nesse contexto, devemos elogiar o presidente dos camaradas. Levi Armando, acho que... Embora que, pronto, a camada nossa da sociedade, muitos não sentem esse impacto, porque esperavam mais coisa o presidente prometesse. Agora, no que consiste vai dar a interligação da linha férrea, esse discurso é cansativo, porque ouvindo disso, a população já ouviu, vai dar sequência disso, vai dar sequência. Bem, queremos ouvir aqui o ponto de vista social. No concurso do passado, no passado, para ver se pudesse equiparar o que podia dizer nesse discurso. Agora, já que o presidente esteve um pouco distraído naquilo que é o discurso de 2017, posicionou-se numa posição que não foi desejada e que não foi esperada. Naturalmente, esteve desnorteado. Permita que eu diga isso. Do ponto de vista, olhando do ponto de vista do discurso ligado ao caminho de ferro, do Luena a Saurimo, que já foi prometido em 2017 e não deveria ser prometido em 2001. Sim. Torna cansativo. Levi, o presidente João Lourenço fala a referência na questão ligada, digamos assim, é um ataque para alguns
tentaram que, sendo um ataque, quando faz as referências de que em agosto a tendência de se comer o cabidela. Acho que o discurso desse foi tendencioso, foi um discurso que insultou a oposição, ou então é o momento que se encontra aqui os ataques políticos também questões normais. Outra vez, boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, concretamente Facebook, e também aproveitar desde já cumprimentar a todos os companheiros do painel. Face a pergunta que o caríssimo que me coloca, na verdade é preciso olharmos que estamos nas vésperas das eleições, estamos concretamente na pré-campanha, e olhando aquilo que é a história da própria ideologia dos partidos políticos, na véspera das eleições é normal que saiam discursos desta natureza, tudo porque um político, ou seja, um ideólogo, usa 3 elementos para com que os seus oponentes, ou seja, os seus adversários de direito, para que sejam estigmatizados. De que maneira? Ele usa a linguagem, usa esquemas mentais e usa também por via também de cartas, né? Ou seja, de cartazes, né? Então, o camarada presidente João Lourenço, acho que no seu discurso usou este tipo de linguagem para tentar descredibilizar o seu oponente direito. E depois tem sido também recorrente muitas das vezes para os políticos, não é isso? Isso está muito recorrente porque os políticos ouvimos muitas das vezes, quer também por parte da UNITA, ter por próprio PRS, sim, principalmente as questões de política da vitimação. Exatamente, no jogo da política, ou seja, num país totalmente democrático, como me referi há pouco, questões dessa natureza são vistas como questões meramente ultrapassadas, não é? Porque estamos a falar de alguém que quer convencer, de alguém que quer vencer, então é preciso que descredibilize política, ou seja, é preciso que descredibilize ações de outros políticos. Exatamente, de outros políticos, porque afinal são eleições e eleições têm essas questões de que em agosto vamos preparar a cabidela, de que em agosto os outros dizem vamos ganhar, tudo mais. Então, em jogo político, acho que... questões muito normais. Questões muito normal. Também concordam com a afirmação do Levi? Não, eu não concordo por simples razões. Eu dizia no princípio que o discurso do camarada João Lourenço foi vazio, bem dizer. Eu estava no ato, acompanhava o discurso, eu esperava pelo menos ouvir uma inovação quanto ao seu discurso. Ele trazendo esse discurso de comer cabidela é uma discriminação, em primeira instância é uma discriminação. Fez uma comparação entre galo preto e galo branco, é uma discriminação, porque está tentando comparar o branco e o negro, que noutra hora foi governado pelo... Mas isso foi a apresentação do galo branco por parte da UNITA? Certo, também foi uma falha por parte da UNITA mesmo, não sei o líder, olhou Adalberto da Costa Júnior apresentando... Ele quando estava no banco, ele fez isso, foi uma falha, por parte dele foi uma falha, porque nunca devia ter apresentado... Olhando os outros como um aproveitamento. Certo, é mesmo isso. Porque na política existe esse lado de aproveitar quando o outro descorrega. Sim, agora não sabemos em que vertente que ele estava a usar o galo branco, não sabemos, mas senão o galo que é conhecido é galo preto mesmo, que todo mundo conhece. Por essa razão que o presidente do MPLA também fez referência. No passado, anteriormente era a coisa, o galo preto agora passou a ser galo branco. Então, se fez isso, é um manifesto eleitoral, podemos assim afirmar. Mas senão foi um discurso de discriminação entre as raças, branca e preto. Eu, no meu ponto de vista, quanto a essa parte, eu diria que eu notei aquele momento como uma comédia. Como na política e um momento deste que estamos a viver, acho que os políticos muito normal poderiam aproveitar o tempo máximo para apresentar os seus projetos. Naturalmente. Agora, nós tivemos a assistir uma comédia
e que se fosse num privado ganharia com dinheiro na entrada, desculpa que eu diga isso. Você não, num momento como este, que muitos intelectuais estiveram esperançosos em ouvir alguma coisa nova que lhes motivará para depositar o voto, acho que essa piada para mim não foi tão engraçada. Prontos. Sim. Como jovem noutro fórum, né? Certo. Pá, levaram uma graça, mas, a mim como jovem que esperava que o presidente dos camaradas trouxesse uma inovação naquilo que é o projeto que tem para com o país, Sim. não me caiu Conforme bem. eu disse, a mim me deram para analisar essa máxima, né, que eu disse, em qualquer discurso é necessário que haja esses momentos, entre aspas, momento que é para descontrair, né? Mas será que é falta de conteúdo? Não. Deixa-me Eu estou dentro Onde há do... conteúdo, Sim, onde temos bagagem de conteúdo político ou de discurso, Sim. não teria tempo para Certo, desperdiçar certo. isso. Aquilo é uma comédia que ele fez. Isso é- Imaginemos, durou muito imaginemos tempo. Eu me lembro que o para presidente Quem é que já acompanhou, por exemplo, aqui o Presidente discurso do presidente do Adalberto da Costa Júnior? já É acompanha muitas das vezes também E não questão só de mesmo- confrontos e ataques. no mesmo dia, enquanto o presidente do Ok. MPLA Discursava. discursava, também havia um ato político de Acho massa que é em do Luanda. do Sim, Nelito então ele Equipe em respondia Luanda. também novamente. Falou Respondia ao presidente, não, se nós, ele vai poder fazer cabo dele, nós vamos ganhar as eleições, uma coisa dessa aqui. Também Nelito- foi- Mas vê só uma Foi coisa. uma descredibilização Sim, por você parte olhando, da- por exemplo, no discurso do já em memória do Dr. Raul Danda, ele trazia discursos assim, de forma poética. É muito normal, desde que os discursos estejam Não, encaixados. mas olha, Entendam, Desculpa-me lá, estamos sim. a falar os verdadeiros militantes do MPLA, como assim disse, ou tanto os intelectuais que estavam lá, eles saíram de uma forma vazia, não trouxeram nada de novo. Sim, nada porque de qualquer novo. um que E por perguntasse outro, o que você os trouxe do ato, fanáticos, os fanáticos dizia que não, cibernéticos, comeremos são gabidela. essas pessoas que estão achando que não. Sim. O presidente do MPLA República trouxe alguma coisa, uma inovação, só porque usou aquela comédia que ele fez. Senão, para os verdadeiros militantes, os intelectuais, os quadros do partido dos camaradas, então saíram de uma forma vazia, não trouxe nada de novo. E muitos deles ficaram já nos laterais, a costejar. Ele disse o quê? Disse o quê? Eu estava lá presente, eu disse isso, eu estava lá presente, acompanhei o discurso, e muitos deles só começaram a se olhar. Depois do presidente terminar, ele disse o quê? Mas ele disse o quê? Então muitos começaram a sair assim. E não os tais chamados fanáticos cibernéticos, são essas pessoas que estão a ver que não, alguma coisa de inovação que ele trouxe. Senão, Só de nada novo que gabidela, de trouxe. comer uma planta gabidela, dia 24 Tá bem, de abril. vamos lá compreender algo aqui. Nós precisamos nos situar bem. Aqui no quero aquilo que o Maluquense fez a referência, o Levi fez a referência, quero também o Ilídio, o Amaral fez aqui a referência. É primeiro nós olhar de que o presidente tiverá, por exemplo, né, prometido algo no mandato passado. E ele até fez a referência se eu justificou ou não justificou. Quando ele disse tivemos as intenções, por exemplo, né, de construir o caminho de ferro, mas tínhamos que ouvir aos técnicos as intenções. É esse que é o ponto que nós queríamos saber, se na verdade ele haviam confirmado que poderia construir o caminho de ferro ou falou na possibilidade. Se falou na possibilidade, ou ele pode ter razão ou não. Ok, muito obrigado. Acho que quanto à promessa Do caminho ano, de ferro. naturalmente ele havia falado numa possibilidade. Mas essa prometeu? Nesta sim, Né, essa prometeu, nesta que vai se construir. Certo, certo. Nesta prometeu arrancar com este projeto. Mas, pelo que eu pude acompanhar, ele não definiu o momento. Se será neste mandato. Estou com um receio de que esse projeto venha arrancar neste mandato caso que ganhe. Mas prometeu. Okay. O receio é este. Queremos esperar a materialização desse projeto que prometeu. Aqui nós estamos aqui no programa, Mas até se que- calhar, para analisar aquilo que o presidente Certo. João Lourenço. Mas eu O que é que o presidente João Lourenço prometeu? É que a gente vai dizer, olha, nós no dia de debate havíamos aqui elencado variedade das promessas do presidente João Lourenço na véspera de pré-campanha. Certo. Uma das promessas que aqui o Maluquense fez, o Ilídio Amaral fez aqui a referência, é a promessa de João Lourenço do caminho de ferro. Sim. Há uma outra promessa? A eletrificação. A conclusão das via, obras, sim, das obras. até em agosto. Certo. Estrada Ok. 230. É mesmo essa estrada Certo. 230. Eu queria fazer uma referência. Não sei, aquele discurso se foi uma forma esforçada
por parte do presidente, porque ele parecia tipo não estava sem ânimo, sem vontade de poder assim o fazer. E o que nós falávamos no painel anterior, nós falávamos que ele vinha como presidente da República na sexta-feira e no sábado é que devia se vestir como presidente do partido. E o que nós constatamos quando veio aqui, nem falou com a juventude em si, mas noutras províncias onde que ele passou, falou com a juventude, muita coisa nova que ele trouxe para com essa juventude. A nossa província, não sei qual é o mal que nós fizemos e somos esquecidos mesmo, na verdade. Ele veio com a agenda, talvez, para poder falar, a província em si, ele olharam pela agenda e disse, não pode acontecer isso. Nem com as autoridades tradicionais não houve, nem com a autoridade eclesiástica também não houve esse encontro. Só teve contato direito com o governador da província e o secretário provincial. Não, mesmo do governo não. Não houve com os membros do governo? Não houve. Nenhum momento que o presidente da República reuniu com os membros do governo. Reuniu sim com o governador da província e o secretário do MPLA. A vinda do presidente João Lourenço na província da Lunda Sul traz um benefício à população? Na verdade, olhando à luz das políticas públicas, diria que traz porque na medida em que as políticas públicas, né, estamos a falar concretamente da distributiva, não é? Que visa distribuir, né, um certo ganho num determinado setor ou numa determinada província. Estamos a olhar aquilo que eu disse anteriormente, que nas vésperas da campanha, né, é preciso que olhemos bem esse ponto. Um determinado candidato faz com que ele convence e vence. Essa função que o candidato tem. O discurso do presidente foi convincente? Então, foi convincente ou não? No seu ponto de vista, Levi? No meu ponto de vista, eu diria em percentagem. Porque, que percentagem é que diria? Eu daria 45%. Daria 45%. Logo é uma nota negativa. Sim, daria 45%. Porque... Nota negativa, na perspectiva pedagógica, assim. Deixa-me concluir. Eu daria essa nota que, então, nessa primeira perspectiva. Na outra segunda, eu daria, não é? Na medida, né, em que os próprios militantes vão analisando, né, o discurso do presidente enquanto elemento, não é, ou indivíduo do partido, eles dão claramente uma nota positiva, não é? Uma nota positiva. Depois, meu ilustre. Então, é preciso aqui olhar que, como eu estava a me referenciar, é preciso olhar nesses ganhos, não é? Nesses ganhos, numa perspectiva de distribuição que é de forma pontual e de forma provincial. Daí que o presidente, enquanto, né, alguém que é candidato, ele nas suas faculdades mentais precisava convencer e vencer. É essa a característica dos candidatos. Daí que tanto o presidente João Lourenço, tanto o presidente Adalberto Costa Júnior, tanto os outros da Casa Sé, do PRS, da FNLA, precisam ter essa dupla função. Agora, se falou com os membros do governo, não falou, porque afinal de contas quem faz o executivo do governo são mesmo pessoas afiliadas ao partido. Partidos políticos. Políticos, exatamente, concretamente do MPLA. Desculpa, presidente, acho que vou um pouco ressalvar num contexto com relação à pergunta que o nosso caro Paiva formulou do ganho ou benefício que os sauromeses ou a província ganhou com a visita do presidente. Só digo no contexto político dos camaradas, ganharam a infraestrutura. Só talvez o presidente vinha para inaugurar essa infraestrutura, mas não para discursar com os municípios. O único ganho que a população teve a imagem é da abertura do comitê provincial. Mas não vamos olhar para os hotéis, também ganham por isso, né? Quando uma visita de uma grande prefeitura, e nós vimos aí muita gente também. Esse ganho, o que nós queríamos, pelo menos o que nós queríamos é conforme outras províncias. Eu sempre estou fazendo referência de outras províncias. Mas o presidente veio na véspera do presidente do MPLA. Certo, o que é que deveria... Mesmo vinha inaugurar o Chico, vinha inaugurar o comitê provincial. Fez uma inauguração vamos admitir de algumas habitações. Fez como presidente do MPLA.
E foi no Uambo e outras províncias onde que ele passou, sempre fez algumas inaugurações. Mas na nossa província simplesmente só fez o comitê. O comitê Falta de infraestrutura. é só claro. isso que não tem impacto social. Não tem impacto social. E simplesmente para um trabalho administrativo para os partidos, ou para o partido político que é o MPLA. Senão não tem nenhum ganho com a população. Então a população pelo menos deve ganhar alguma coisa disso. Agora, caso de hotéis que foram ganhando, aquilo de uma forma particular. Comércio. Questões eu falo de questões comerciais. Certo, também, aquelas são situações comerciais. Mas agora, nós devemos também entender. Ele, se tivesse pelo menos a trazer algo, uma inovação, porque quando estivemos no painel anterior, o camarada que não está aqui presente conosco, ele dizia, fez uma referência de que demos certeza de que vai se pelo menos lançar uma pedra de uma forma oficial da construção da centralidade. E a população da Lunda Sul, então a juventude da Lunda Sul, está muito expectante com essa construção. Sim, com essas palavras de uma forma já direita do presidente do João Lourenço. Então, estamos sem tempo, queria dar um minuto para cada um. Velando pelo lado da Já estamos sem tempo nós mesmo. Nós nos sentimos mesmo excluídos. Somos esquecidos. O presidente, eu me lembro do discurso de 2017, dizia que eu vim para acabar semestria regionais, mas o que podemos acompanhar na implementação é notório. Como é que se justifica uma região, excepto a Lunda Norte, sempre já defendi na vez passada, que aquela centralidade não foi no âmbito ou não foi no financiamento do governo, tão bem assim definido. Precisamos aclarar bem isso. A região, precisamos de habitação. O jovem está aflito, não tem habitação. Tem uma afirmação de que o projeto foi em que âmbito? Foi no outro fórum, Qual não fórum, no financiamento do Estado. Isso poderemos aflorar noutros temas. Mas os outros estão a ouvir ali. Sim, temos que ser muito claro. Pode-se citar os outro ouvintes, tema. eles estão aí a o prezado ouvir. sabe que nem todos os projetos sociais ou infraestruturas têm sido financiamento custeados pelo Estado. Várias escolas que nós já acompanhamos, o fundo internacional é que dá uma mão. Okay. Por isso é que eu disse, no contexto da centralidade do Dundo, pode ser noutro fórum. Um minuto para cada um, já não temos mais tempo. A região leste continua sempre. Já não temos mais tempo. Continua sempre a ser. Íamos aqui. Na desgraça, estamos sempre na desgraça. Sim, a geometria. Certo. Isso. Eu queria começar mesmo com um minuto. Assuntos que às vezes não tem nada a ver com o que nós destacamos aqui. Um minuto para mim vai para as situações do secretário do MPLA provincial. Eu até que nesse momento estamos tristes, a juventude da Lunda Sul, a juventude intelectual é que estão tristes com isso, mas a juventude não intelectual é que estão pensando, tipo, aquilo foi aquele símbolo que ele deu, aqueles sinais que ele deu, eu poder, ao entregar coisa, o cetro e a cadeira ao presidente da República, é o poder do povo choco. Então, pelo menos para mim, não fiquei tão convencido com aquilo que ele fez e nunca pude se fazer mesmo, porque tirou o poder local para assim entregar a outras regiões. A Lunda Sul possivelmente será já dominado através daquele poder que foi entregado assim para com o presidente do MPLA, uma vez que nós estamos aqui a se queixar, o MPLA e tudo isso. Então, pelo menos que pela ponto de vista não poderia dar o poder ao MPLA. Sim, não mas podia se for do outro partido político dele... Não também entregar o partido político. Aquilo são sinais simbólicas da nossa região. Ainda não pode se entregar. Aquilo é o poder. Não estamos a falar Obrigado. do poder Já estamos mesmo a falar o poder Levi, tradicional. O seu minuto? O meu minuto vai especialmente a todos os saurimuenses, de uma forma geral, na medida em que olham pelo nosso ou pela nossa Lunda Sul, pela nossa Lunda Sul, na verdade podemos dizer que noutra hora estávamos estagnados, mas há que olhar também daquelas coisas que estão a ser feitas e também olhar também naquelas que estão em carteiras, porque estão em carteira, porque afinal de contas o que estamos a fazer aqui é política, mas quem faz políticas públicas é quem traça essas mesmas políticas. Então, demos crédito àqueles que fazem e adiantar de aproveitar que nessas vésperas das eleições é preciso que os indivíduos optem pelo civismo democrático.